Olá, eu sou a Anne e hoje eu vou falar sobre as minhas melhores leituras do ano. Esse ano eu li 103 livros até o momento e eu ainda planejo ler mais alguns, mas eu resolvi já fazer a minha lista, até porque o ano já tá acabando. E eu vou fazer uma série de vídeos, primeiro falando sobre os melhores, depois sobre os piores, as decepções do ano e também as surpresas. Então vamos começar! O primeiro livro sobre o que eu queria falar é Simon versus a Agenda Homo Sapiens, da Becky Albertalli. Esse livro eu li logo no comecinho do ano, em janeiro, e foi uma leitura maravilhosa, gente, sério, maravilhosa. Eu não conhecia o trabalho da Becky, eu não sabia nada sobre ela, na verdade, e esse livro eu tinha ouvido falar sobre ele bastante e bem. E eu sabia que era LGBT, que é o tipo de leitura que eu, um dos tipos, né, que eu mais gosto, além de fantasia. E eu terminei ele muito rápido e eu amei. Eu amei mesmo. Eu dei 5 estrelas e já entrou para os meus favoritos. A escrita é bem suave, né, porque é um jovem adulto contemporâneo, é bem simplesinha. E ele conta a história do Simon, que é um menino que não saiu do armário ainda. E ele é apaixonado pelo Blue, que é um garoto com quem ele conversa por e-mail, só que ele não sabe quem é e o Blue também não sabe quem ele é. Só que um belo dia o Martin, que é um garoto que estuda na escola com ele, descobre esses e-mails e ameaça tirar ele do armário, né, e contar pra todo mundo sobre o Blue, se o Simon não ajudar o Martin a sair com uma amiga dele, que é a Abby. E aí com isso vai começando a história e é muito divertido, gente. Também saiu o filme do Simon versus Agenda Homo Sapiens esse ano, que é o Com Amor, Simon. E eu ganhei ingressos com o meu primo pra assistir uma sessão especial antes do lançamento. Acho que foi quase um mês antes. E foi maravilhosa. Eu também amei muito o filme. Ele é bem docinho, é bem diferente do livro, principalmente lá do meio pro final. Mas eu gostei bastante. E eu achei tão docinho, sério. Foi um prazer ler, foi um prazer assistir, foi tudo um prazer. A única coisa que me deixou brava foi... Não tem nada a ver com o livro, né? Mas é que eu tentei comprar esse livro esse ano. Eu tentei comprar na Saraiva e tive muitos problemas com a Saraiva esse ano. Eles não conseguiram entregar o meu livro e aí eu tentei pedir de novo e não tinha no estoque, teve aquela coisa toda. No fim das contas, eles não entregaram o livro, me devolveram o dinheiro e eu fiquei sem. Agora que só tá lançando a capa do filme, né? Com o pôster do filme. Eu não queria ter essa versão, né? Eu gosto mais da capa antiga, então eu tô esperando pra ver se eu consigo encontrar em algum lugar, ou então se eu compro a versão importada, que ainda tem com a capa antiga. Porque eu, sinceramente, não gosto muito de capa de filme. Eu só compro quando não tem opção. E como esse, nesse caso, ainda tem opção, eu vou ver se eu consigo encontrar. Mas tá aí pra vocês verem, Simon vs Agenda Homo Sapiens. Eu amei essa leitura, sério. Eu também li um quadrinho chamado A Diferença Invisível, que é da Mademoiselle Caroline e da Julie Dachet. Ele é francês, né? Eu tentei ler aqui, né? Mas não reparem na minha pronúncia. Foi uma indicação de uma amiga minha e eu gostei muito dessa história. Ele fala sobre a Marguerite, que é essa garota aqui. Ela tem alguns problemas na vida, ela tem algumas dificuldades no trabalho, ela não consegue ficar perto de muitas pessoas, ela não consegue entender certas piadas, ironia. Ela tem problemas com toque, de encostar nas pessoas mesmo. Ela não consegue ficar encostando em etiquetas que incomoda. Tem muitas coisas que incomodam ela, não consegue entender por quê. Até que ela finalmente é diagnosticada com síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo, e é muito difícil de descobrir em mulheres, porque os sintomas são muito suaves, especialmente por conta do machismo, porque elas sempre tentam imitar o comportamento dos outros. Então o quadro do espectro não fica tão evidente. E como eu também sou Asperger, eu achei uma leitura muito esclarecedora e muito divertida. Também entrou para os meus favoritos. Eu recomendo muito a leitura, se vocês tiverem interesse nesse assunto. Depois de muito enrolar, apesar de me recomendarem toda hora, eu finalmente li livros da Rainbow Rowell. Na verdade foram 2, e os 2 vão entrar nessa lista porque eu amei. Que foram Fangirl, que conta a história da Kathy, que ela entra na faculdade e ela tem alguns problemas com ansiedade, e ela escreve fanfic sobre um livro que ela gosta muito, que é de um outro Simon. E a Kathy vai tentando conviver com as aulas, com a colega de quarto dela, que é a Reagan, o amigo da colega de quarto dela, que é o Levi, e lidando com a irmã dela, que não fala mais com ela, os problemas do pai dela, que desde que a mãe se foi ele não é mais o mesmo. E como eu também lido muito com ansiedade, eu me identifiquei muito com o livro e também com a parte que ela escreve fanfics, né? Porque eu escrevo principalmente fanfics e ela escreve fanfics gays, então eu me identifiquei mais ainda. E a história é muito docinha, a escrita da Rainbow é muito fofa. Eu também ouvi parte desse livro em audiobook, o que foi uma experiência muito divertida. Acho que foi um dos primeiros audiobooks que eu ouvi e foi muito divertida a leitura. A Rainbow escreve super bem. O Levi é um fofo, a Reagan é uma fofa, os personagens são muito lindos. Eu gostei bastante deles e foi uma experiência muito divertida. Sobre o outro livro dela, o Carry On, que é sobre os personagens que a Kathy usa nas fanfics dela, que é o Simon e o Bess. Todo mundo fala que Carry On é uma fanfic de Harry Potter, né? E realmente parece, porque eles estudam numa escola de magia e bruxaria. Enfim, eles estudam numa escola de magia, eles são bruxos, usam varinhas e tudo mais. E parece mesmo que é uma fanfic do Harry com o Draco, né? Mas apesar de realmente parecer, Carry On tem a sua própria história, tem o seu próprio brilho, né? Os personagens são muito divertidos. E eu gostei bastante da história. Ela é diferente, ela segue por um caminho bem interessante, apesar de eu ter previsto algumas coisas. E a escrita da Rainbow, como eu falei, é super divertida.
E eu achei bem diferente esse livro de Fangirl, por exemplo, apesar de ser da mesma autora. E foi uma coisa que eu achei legal, porque você lendo 2 livros do mesmo autor, normalmente costuma ficar bem parecido, né? Costuma ficar mais ou menos a mesma coisa. E não foi o caso, até porque um é jovem adulto contemporâneo e o outro é fantasia. E eu gostei disso porque foram leituras bem diferentes, bem agradáveis, mas mesmo assim era da mesma autora. Eu ainda vou comprar esses 2 livros, a versão física, né? Porque eu não conhecia a autora, né? Então normalmente eu tendo ou pegar emprestado ou pegar e-book, porque, né? Eu não vou gastar R$30, R$40 com um livro que eu não vou gostar, né? Pelo menos eu tento não fazer isso. Mas eu gostei demais, os 2 entraram para os meus favoritos e eu recomendo muito. Além disso, eu li uma duologia maravilhosa da Leigh Bardugo, que é o Six of Crows. E eu comprei os 2 livros, né? O Six of Crows e o Crooked Kingdom. Como vocês podem ver aqui, é a versão em inglês e é capa dura. Eu comprei numa promoção da Amazon e os 2, eles estavam mais ou menos no mesmo preço da versão em português, praticamente. Então eu achei mais vantajoso comprar essas aqui, porque são a original, né? E até a lateral aqui é bonitinha, é vermelhinha, toda feliz. Essa aqui é preta. Eu achei bem bonita e eu gostei demais dessa história. Eu comecei lendo, na verdade, os livros que vêm antes, né? Que é a trilogia Grisha. Só que eu não gostei da trilogia Grisha. Eu achei bem ruim, pra dizer a verdade. Eu parei logo no primeiro livro. E como eu falo que você não precisa necessariamente ler a trilogia pra você poder entender Six of Crows, eu pulei direto pra esses aqui e realmente não precisa, gente. Talvez você entenda melhor o sistema mágico se você ler a trilogia Grisha, e me ajudou até nesse quesito. Só que não precisa, realmente, sim, dizer que precisa, não precisa. O Six of Crows segue a história de 6 adolescentes, né? E na verdade esse foi um problema que eu tive com a história, porque cada um desses adolescentes tem uma habilidade específica. Um é um ladrão, o outro é especialista em demolição, a outra é especialista em mudar a aparência das pessoas. Eles têm como objetivo roubar uma coisa no reino vizinho. Contar mais que isso é spoiler, mas é basicamente isso. Eles têm que fazer um roubo e com isso eles vão conseguir uma recompensa que vai ajudar cada um a mudar de vida. Mas, apesar de ter gostado muito da história, eu tive esse problema com Six of Crows, que foi... Eu tive que usar a suspensão de descrença, que é quando você aceita um fato que você acha absurdo pra você conseguir seguir em frente, porque senão não ia dar. Eu gostei da história e tudo mais, só que, assim, o fato deles serem adolescentes e cada um ser especialista numa coisa, especialmente especialista em demolição, ou então a Inês, que era uma ninja, e ela tinha, tipo, 16 anos, é ridículo, gente, é meio ridículo mesmo. Eu fiquei, tipo... Quando eu comecei a ler o Six of Crows, eu fiquei... Não, é meio inacreditável, assim, é ridículo mesmo. Eu acho que se eles tivessem 20 e poucos anos, ou assim, se um tivesse 16 anos, ou um tivesse 16 ou 18 e o resto 20, eu teria aceitado numa boa. Mas todo mundo ser criança, assim, não. Mas apesar disso, eu gostei demais, eu favoritei o Crooked Kingdom, na verdade, mas eu gostei muito da duologia. A Leigh Bardugo escreve muito bem e eu super recomendo esses livros lindos, maravilhosos. Amei, sério. Agora eu vou falar de um livro que não lançou no Brasil e não vi nem previsão de lançar aqui no Brasil, que é uma coisa muito triste, porque esse aí, quando sair, eu vou comprar, e se eu não comprar a versão estrangeira antes, que é o The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Gente, que livro! Ele é um romance histórico e ele fala da Evelyn Hugo, que vai contar a história dela para uma jornalista. Ela vai contar a história da vida inteira dela. Ela é uma atriz de Hollywood que já aposentou, já acabou a carreira dela, ela tem 70 e poucos anos. E ela vai contar a vida dela toda para essa jornalista, pra ela poder fazer uma publicação sobre isso. Ela nunca contou para ninguém o que aconteceu na vida dela. E ela vai falar sobre cada um desses 7 maridos que ela teve e o que aconteceu, quem foi o verdadeiro amor da vida dela. É um romance histórico, né? E eu gosto muito desse gênero. E, gente, que livro! Que livro maravilhoso. Eu nunca tinha lido nada dessa autora, que é a Taylor Jenkins Reid. E eu não conhecia, né? Eu não sabia nada sobre o trabalho dela. A escrita dela é muito bonita. E o livro é maravilhoso, sério. Entrou pros meus favoritos. No final eu tava chorando, tava soluçando, tava sofrendo, morrendo. E foi uma leitura maravilhosa. Eu recomendo demais esse livro. Eu espero que ele saia aqui logo, porque ele é maravilhoso. Todo mundo devia ler. Sério, recomendadíssimo. Sensacional. Outra leitura sensacional que eu fiz foi o The Night Circus, da Erin Morgenstern. Ela escreveu esse livro ao longo de vários NaNoWriMo, uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque esse livro é sensacional e é importante me lembrar que livros bons podem ser escritos no NaNoWriMo. E esse livro tem uma escrita maravilhosa. Ela é bem poética, é bem, sei lá, é bem preenchida mesmo, bem cheia. É um pouco difícil de acompanhar, você tem que prestar atenção no que está acontecendo, até porque é um livro que ela não joga tudo pra você de cara, ela vai dando a história assim aos pouquinhos, você tem que ler mesmo prestando atenção e vendo tudo que tá acontecendo. Porque literalmente não dá pra saber o que vai acontecer do começo. Você tem que ler e ir juntando os pedacinhos até mais ou menos, sei lá, o meio do livro, assim. Eu acho que em 3/4 do livro você já entende o que vai acontecer e pra onde é que a história tá indo. Mas é só aí. E aí uma coisa que eu acho bem interessante, porque é chato quando você tá lendo o livro, chega no meio e você já sabe onde é que vai acabar, quem vai morrer, ou quem vai fazer o quê, quem é o vilão, qualquer coisa.
Eu gostei muito da história. Ela fala sobre um circo, que é o The Night Circus, que ele só aparece à noite. E ele sempre muda de cidade. E é basicamente isso, gente. Eu não posso contar muito mais, porque mais que isso é spoiler. Vocês têm que descobrir o que vai acontecer. Ele não tem versão física aqui, pelo menos eu nunca vi. A Intrínseca lançou só o e-book, o que é uma coisa muito triste, porque esse livro é lindo de todas as formas possíveis. A capa é linda, a escrita é linda, os personagens são lindos. E eu amei demais essa leitura, eu recomendo bastante. Esse ano, com o meu clube do livro, eu também li A Idade da Razão, do Jean-Paul Sartre. E esse livro me surpreendeu muito, além de ser maravilhoso, porque eu não esperava que fosse bom. É um livro de um filósofo, né? Então eu já pensei que ia ser uma coisa chata, cheio de método, ou sei lá, ele ia falar sobre filosofia, né? Existencialista, ia ser triste, ia ser meio didático e ia ser chato. Mas não foi nada disso. A história é sobre o Mathieu, que ele é meio existencialista e tal, só que vai mostrando a vida dele, o que vai acontecendo e como é que ele vai lidando com as coisas da vida dele. Ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo, ele não sabe muito bem o que ele quer. Ele tem uma peguete que tá grávida e eles não sabem agora se ela aborta ou o que ela faz, o que vai acontecer. Tem o Daniel, que é um amigo dele, ele também não sabe o que ele faz com o Daniel, eles meio que se odeiam, meio que são amigos, é uma coisa meio complicada. E o livro basicamente segue a vida deles, mas é muito interessante de acompanhar. E eu gostei muito de cada personagem, eu gostei muito de como eles pensam, o que eles vão fazendo, como eles vão agindo. E a escrita do Sartre não é chata, é bem gostosa de ler mesmo, é rapidinha. Ela move bem rápido e é muito interessante de ler mesmo. Foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano e foi, assim, facinho, uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida, sério. O Sartre tá de parabéns, quem diria, né? Eu fiquei muito surpresa, mas valeu super a pena esse livro. Eu tô louca atrás de uma versão bonita mesmo do livro pra comprar, porque eu quero ter ele na minha estante. Eu achei esse livro maravilhoso. Se alguém souber de uma edição bonita aí, me avisa nos comentários, porque eu vou atrás. Outra leitura maravilhosa que eu fiz esse ano foi o De Volta pra Casa, da Shanna Maguire, e também o restante da trilogia. O meu preferido foi o Down Among the Sticks and Bones, que não lançou aqui ainda, mas deve lançar no ano que vem, pela editora Morro Branco também. E o primeiro, ele segue a história da Nancy, que é uma menina que foi para um mundo mágico, né, diferente, e depois ela voltou. Só que ela não sabe o que fazer, porque ela não quer ficar em casa, ela quer voltar para esse mundo mágico. Então os pais dela conseguiram achar uma escola em que outras crianças também foram para mundos mágicos e voltaram. E agora elas todas estão reunidas ali para meio que se lamentar e tentar voltar para esse mundo. Lá na escola tem várias crianças que foram para mundos diferentes, são mundos aquáticos, outros são mundos cheios de doces, tem mundos de todo que é jeito. O da Nancy é meio que o mundo inferior, tem o Hades e a Persephone e as pessoas são meio que estátuas. A Nancy era meio que uma pessoa estátua. É bastante interessante. Aí a gente vai vendo a história de cada criança e o que cada um fazia, pra onde cada um tinha ido. Essa autora, ela venceu o Hugo com esse livro aqui e o segundo foi indicado. Eu não lembro se ele ganhou, pra dizer a verdade. O terceiro também foi indicado. E, gente, sério, é muito curtinho, tem menos de 200 páginas e foi uma leitura maravilhosa. A Shannon escreve super bem, a história é muito original, muito interessante, eu recomendo muito essa leitura. Por último, eu vou falar do A Little Princess, da Frances Hodgson Burnett. Esse livro eu comprei foi mais ou menos por pura nostalgia, porque eu amo o filme, né, A Princesinha, e eu sempre quis ler o livro da autora. Ela tem muitos outros livros famosos, como O Jardim Secreto, que eu ainda vou ler. E eu queria saber se esse livro era tão bom quanto o filme, que eu gosto tanto. E a escrita dela, gente, é maravilhosa, sério. Eu não me decepcionei. A história é um pouco diferente da do filme. O caminho diverge um pouquinho, mais ou menos, pro meio. Só que não é tanto assim. É um pouco mais triste, eu achei. E o jeito como ela escreve deixa um tanto mais triste. Mas também é poético, é lírico, sabe? É muito bonito de ver. Eu li suspirando o tempo inteiro, sério. É bem, sei lá, dá um calorzinho assim dentro da gente quando a gente vai lendo. Você vai ficando feliz mesmo, tô dando uma desgraça, a Sarah passando fome, sofrendo, você vai ficando feliz. A história acompanha a Sarah, que é uma menina rica, e ela vai estudar numa escola só para meninas nos Estados Unidos. O pai dela, que fez a fortuna dele na Índia, precisa cuidar de uns negócios lá, e ele resolve deixar ela na escola pra ela ser educada mesmo, no país que ele considera melhor, por assim dizer. Só que aí ele morre e ela perde tudo, porque ele perdeu a fortuna dele num negócio que deu errado lá na Índia. E aí ela tem que trabalhar como empregada e a vida dela a partir daí é uma sucessão de infortúnios e tristezas. É uma leitura maravilhosa e vale muito a pena. Sério, eu recomendo demais esse livro aqui. E essa edição é linda. Ela é em inglês, capa dura, ela é massinha e é um livro pequeno, apesar de não parecer tanto assim, mas ele é bem curtinho. Foi bem agradável. Foi uma das últimas que eu fiz esse ano e valeu super a pena. Entrou pros meus favoritos também, assim como o filme é um dos meus favoritos. E é isso, gente. Esses foram os melhores livros que eu li esse ano. Eu não coloquei eles em nenhuma ordem específica, não teve nenhum top 10, top 9, nem nada assim, mas eu gostei bastante de cada um deles, cada um foi uma experiência diferente e maravilhosa, e eu tô muito feliz com a minha lista. Vocês leram algum desses livros?
Quais foram os melhores livros que vocês leram esse ano? Teve algum que se destacou mais? Coloque aí nos comentários, tô louca pra saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no curtir aqui embaixo e se inscreva no canal, porque eu ainda vou upar os vídeos sobre os piores livros desse ano, os livros que me decepcionaram e as minhas maiores surpresas de 2018. E é isso! Até a próxima! Tchau!